Então, assim, como tem muita gente me cobrando para falar sobre o tal do 13 Atlas, Jean, é um assunto global. O mundo inteiro está falando sobre essa porcaria dessa pedra. Eu já falei aqui diversas vezes no canal o que eu acredito perante as coisas que eu tenho estudado e lido e até transmitido para as pessoas. Eu vejo o 13 Atlas como uma pedra com propósito. É uma pedra? Sim, mas ela não se comporta igual às outras pedras do espaço. E ela tem um propósito por trás. E eu queria ouvir, eu queria saber qual que é a sua visão, dentro das coisas que você estuda e pesquisa, dessa porcaria dessa pedra, porque o povo clama. Tá legal. Veja bem, eu falo de muito assunto maluco, mas nos quase 60 livros que já publiquei e nas mais de 1000 palestras que já fiz sobre assuntos diferentes que estão nas minhas plataformas, eu sempre digo, ó, eu não dou por sabido que eu ainda preciso saber. Uhum. Eu sou alguém que segue Immanuel Kant. O intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas e não certezas malucas só para nos fazerem bem. Então, assim, eu não sou um homem de crença. Eu tento saber, estudar, e sei que não sei muita coisa, sei que não sei outras tantas coisas, mas continuo tentando querer saber. Erro pra cacete, mas eu não sou alguém de crença. E eu não dou por sabido que eu ainda preciso descobrir. Então, assim, o 13 Atlas é algo que a gente ainda precisa descobrir. Não é questão de um iluminado aqui dizer, é tal coisa, tal aquilo. Eu não sou iluminado. Ao contrário, o problema aqui é mais sério. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu penso. É uma opinião, não estou pontificando sobre verdades. Tá? Antes de eu dizer o que eu penso, eu primeiro queria dizer da minha tristeza enquanto cidadão planetário pela forma abjeta como agências de governo, tipo NASA, e a própria ESA, Agência Espacial Europeia, que em tese não é uma agência de governo, mas termina se transformando na agência do governo da União Europeia, e outras agências de outros países, a forma abjeta, nojenta, como elas, todas elas estão sabotando as informações. Eu Total. entendo, até mesmo na miserável condição que eu ostento nessa vida, quando eu vou escrever certas coisas, falar certas coisas, eu digo, cara, eu não vou falar isso não, porque os humanos, meus contemporâneos, não... Então, assim, eu mesmo pratico esse tipo de freio e compreendo que governos e agências também façam isso, mas tem limite. É. Tem limite. Essa coisa está aí, está na frente. Eu sei que o governo dos Estados Unidos aprendeu a negar a realidade UFO. Ele não pode impedir que os UFOs apareçam, mas então como é que diabos eles podiam fazer com que os humanos parassem de acreditar naquilo que estava aparecendo na cara deles? Descredibilizando, ridicularizando. E foi isso que eles fizeram. Quem acredita em disco voador é doido. Então foi assim que os governos conseguiram lutar contra a questão ufológica. Então, o 13 Atlas é algo que fere, machuca com todas as regras que a ciência até hoje colecionou, e é uma pena que os cientistas não estejam apoiando a coragem e a ousadia de um doutor Brandenburg, de Avi Loeb, que são figuras que estão colocando em risco a sua credibilidade profissional. Não é que eles estejam afirmando nada, não. Eles estão agindo de forma honesta. Eles estão Eles estão fazendo as trabalhando. perguntas certas. Exatamente. Só que a turma das verbas, que, devido às verbas que recebem, não podem falar, é compreensível, mas assim, esse é o drama e o apreço pela verdade, e o respeito por nós humanos. Então, assim, isso aí fica apenas o registro, e vou dizer aquilo que eu penso que seja. Em muitos livros, desculpe, em muitos livros não, em alguns livros que eu já lancei, em muitas palestras que eu já fiz, eu falo de algo chamado Projeto Tal.
Que diabos é projeto tal? No livro O Sinal de Land's End, que é o primeiro livro da trilogia Terra Atlantis, que eu lancei já faz uns 15 anos, eu falo numa mensagem tal. Que mensagem é essa? É uma mensagem que, nesse livro, eu explico que quando a vida faliu no universo vizinho, há cerca de 7 bilhões de anos atrás, e nem existia vida no nosso universo, os seres que foram criados nesse universo, que nesse livro eu chamo de Fenvães, no universo vizinho existem anjos clones do Criador, seres demoníacos metamorfoseáveis ancestrais e seres demoníacos metamorfoseáveis modernos. Esses Fenvães seriam os modernos. Por quê? Porque eles foram criados quando a vida lá faliu, e eles foram criados dentro de uma maluquice de um projeto que eu chamo Projeto Tal, que faria com que os códigos de vida apodrecidos da condição de plasma ou antimaterial do universo vizinho fossem jogados, inseminados no nosso universo, que se organizou a partir do elemento hidrogênio, que foi criando nuvens, massas de gás, produziu estrelas, as estrelas explodem, produzem mais elementos químicos, vai criando planeta, blá, blá, blá. A vida aqui foi evoluindo assim. Mas como é que a vida surgiu na Terra? A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Quando ela esfriou, quando surgiu a água, surgiu uma gota de um ácido numa poça d'água aqui na Terra, ou num lugar com água, e essa gota de ácido já veio com um código de vida pronto. Isso é uma certeza científica. O que é que os cientistas têm certeza? Que isso aconteceu e aconteceu há 3,8 bilhões de anos. O que é que eles não têm certeza? Como isso aconteceu? Aí tem duas teorias. A da geração espontânea, mas os cientistas dizem, não, os elementos químicos que compõem as 4 bases nitrogenadas do genoma presente nessa gotinha não existiam aqui na Terra, então isso não evoluiu naturalmente. Isso veio de fora. Aí entra a teoria da panspermia, a balística e a dirigida, que diz que alguém mandou isso para cá. Isso é o código da vida. O projeto Talme é exatamente esse projeto que, segundo as fofocas mitológicas, mandou esses códigozinhos apodrecidos do universo vizinho para o nosso. O ser que, na época, organizou isso, na doutrina órfica, ele aparece com o nome de Fanes, ou Protogonos. Nos livros que eu escrevo, eu chamo esse ser de Morrenso. O que é que diabos eu explico nesse livro, nos livros da Terra Atlantis e nas palestras que eu fiz sobre o Projeto Tal, são inúmeras que estão nas minhas plataformas. Eu apenas não lancei ainda esse livro, porque ele é muito grande. Mas o que é que eu explico? Que esses seres, quando jogaram lá essas sementes, eles não sabiam no que iam dar. Então, a primeira molécula mãe que apareceu na Terra foi há 3,8 bilhões de anos. Qual o detalhe? Durante os primeiros 3 bilhões e 200 milhões de anos, essa molécula só aprendeu a fazer uma coisa, a replicar a si mesma. Por isso que a Terra sempre teve seres unicelulares. Só há 540 milhões de anos atrás é que, de repente, apareceu aqui na Terra seres pluricelulares. Mas a ciência não sabe explicar a transição entre a condição de unicelular e pluricelular. Mas, assim, isso tudo foi produzido pelo Projeto Tal no âmbito daquilo que eu conheço. Pois muito bem. O que é que eu digo nesses livros? Que esse ser Morrenso fez a primeira semeadura, cerca de 7 bilhões de anos atrás, através de 3 fornos de replicação de vida. Nas palestras, eu os denomino Awai Baien, Awai Mayon, Awai Lingam, pouco importa. Que são, aí é bom a gente prestar atenção, bases que foram criadas a partir do plasma antimaterial do universo vizinho, mas que foram plotados no nosso universo e que se reconstruíram numa mistura estranha
de antimatéria e de matéria, já que matéria e antimatéria, quando se encontram, se autodestroem. Aniquilação total. Mas Morgenthau conseguiu uma tecnologia que unia plasma, o jogo da antimatéria do universo vizinho, e como ele queria mandar isso para o nosso universo, foi desenvolvida uma técnica que esse problema foi superado. A partir desses fornos, ele jogou os nidanas, que são esses códigos que foram caindo em cada mundo, mas caindo nada. Ele criou, aí é complicada a história, bólidos, da mesma forma que tinha criado os fornos de replicação, e essas coisas chegavam nos mundos e soltavam artefatos, e esses artefatos traziam incólume o código genômico que era ali semeado. E ia embora.